Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Domingo, dia 27 de abril. Domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 12 a 16. O salmo responsorial é o Salmo 117. A segunda leitura está em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 11a, de 12 a 13 e de 17 a 19. O evangelho de hoje está em João, capítulo 20, de 19 a 31. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniram com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousavam juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos à sua sombra, tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos maus, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos.
Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem os perdoardes, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As portas fechadas por medo dos judeus simbolizavam a situação crítica vivida pela comunidade cristã quando da morte de Jesus. Como as portas do local, também estavam fechadas as portas da inteligência e dos corações dos discípulos. O medo era fruto da falta de fé, e esta carência da incapacidade de aceitar a ressurreição do Senhor como um fato consumado que eliminava qualquer dúvida ou suspeita. A incredulidade deixa-os confusos, sem rumo, bloqueados pela perplexidade diante da morte de Jesus. Foi preciso uma intervenção energética do Mestre para arrancá-los desta lastimável situação, e a ação do Senhor foi progressiva. Fez-se presente no lugar em que se encontravam, mesmo estando fechadas as portas, como se as estivessem encarcerando, exortando-os a recobrar a paz interior, deixando de lado os sentimentos negativos que agitavam seus corações. Fez-lhes compreender que estavam diante do Mestre Jesus, que fora crucificado. As marcas nas mãos e no lado não davam margem para a dúvida. Finalmente, comunicou-lhes o Espírito Santo e os enviou em missão. O medo e o consequente ensimesmar-se têm sido, ao longo dos séculos, a grande tentação dos discípulos de Jesus. A hostilidade do mundo, somada à precariedade da fé, explicam esta atitude. É mister deixar que o ressuscitado rompa as barreiras e nos envie em missão com a força do Espírito. Oremos. Pai, abre todas as portas que me mantêm fechado no medo e na insegurança, para que eu vá ao encontro do mundo a ser evangelizado. Amém.
Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.